Olá pessoas, de novo aí voltamos aí no segundo vídeo, né, na continuação aí sobre a Revolução Russa, joia? E aí a gente vai voltar falando sobre o que estava acontecendo logo depois lá que o Nicolau II, o imperador russo, o czar russo, ele abre mão, né, ele lança lá o Manifesto de Outubro e propõe mudanças, né, um processo de democratização do império. Então, veja bem, tá, gente? Vão acontecer algumas coisas que são interessantes, né? Por exemplo, vão surgir lá, nessa época, os primeiros sovietes, que eram conselhos operários, colegiados ou corpos deliberativos, né? Eles decidiam determinadas coisas, e basicamente eles estavam ligados lá à classe trabalhadora. Depois isso aqui vai ter mais importância no futuro aqui, a gente vai falar desse negócio também, tá? Esse modelo de organização, os sovietes, né, é comumente usado para descrever trabalhadores governando a si mesmo. Então, ele é uma forma de gerência, né, pelo menos parcial e de determinados contextos. É como se, imagina assim, como se determinados grupos de pessoas decidissem coisas e levassem isso para o poder maior, e o poder maior ele tem que aceitar essas decisões, né? Então era de certa forma é uma estrutura democrática. Ela busca uma democracia quase direta, né? Eu entendo dessa maneira. Eu acho que os sovietes e as comunas anarquistas elas têm elementos muito parecidos com a democracia direta, né, que as pessoas decidem o que elas querem fazer e isso vai sendo ampliando o nível, né? E tá ligado, ó, a palavrinha grifada aqui, ó, regime de autogestão, beleza? Contudo, tá, gente? Entretanto aí, né? Sempre tem, a história é sempre assim, né? O que vai acontecer? Depois que a guerra terminou, eu expliquei para vocês ali, né? Que ele ficou com medo das revoltas, falou, opa, se eu não ceder no que esse povo está pedindo, né, eu posso perder minha coroa, eles podem fazer uma revolução e me tirar do poder, né? Porque ele estava desguarnecido, né, não tinha tropa, não tinha soldados ali. Só que as tropas voltaram, né, perderam a guerra, voltaram, estavam em casa, o imperador agora tinha de novo o seu poder militar à sua disposição, né? E aí, galera, o que vai acontecer? O czar ele manda reprimir os movimentos. De novo, né? Vários líderes, né, desses que eram contrários, que eram oposicionistas, eles foram presos e mandados para os gulags. Eu já falei, né, os gulags são prisões, campos de trabalho forçado. Alguns foram exilados, né? Por exemplo, Lenin, Stalin. Stalin foi preso, né? Mas Lenin e Trotsky foram exilados na Suíça. Os sovietes foram colocados na ilegalidade e fechados, né? E muitas, ou a maior parte das promessas feitas lá no Manifesto de Outubro foram deixadas de lado. Com exceção da Duma, ou seja, o parlamento. Ele continuou a funcionar, mas mesmo assim ele não tinha mais o mesmo poder. Ou seja, de certa forma, quando o exército russo chega na Rússia, no Império Russo, o imperador volta atrás. Ele falou, opa, não vou modernizar mais nada, agora eu tenho poder de novo, eu tenho o monopólio da violência e quem mexer comigo eu mando matar e prendo e mando para fora do país e está valendo. É isso que vai rolar. Basicamente, né, o czar havia restaurado seu poder. Então, ele não era mais um rei absolutista, a Rússia era um império parlamentar, um império constitucional, mas o czar, na prática, ele tinha restaurado seu poder. E ele não, de certa maneira, essa atitude, né, que é uma atitude quase traidora, ele vai deixar de ser visto ali pela população como o monarca benévolo, o cara bonzinho, né, que protegia o povo, né? E aí ele passou a ser visto aí como o tirano violento e repressor. Gente, isso esse conceito de dessacralização do imperador. Ele deixa de ser visto como o representante da igreja, representante de Deus, e passa a ser visto como um homem qualquer que não está nem aí para ninguém e que pensa no seu poder, na manutenção do seu poder. Fim. Tá? Isaac, mas isso não acontecia no passado? Acontecia, gente, mas a maioria dos reis eles tentavam manter esse aspecto da sacralidade. Tipo, o que eu estou fazendo é para um bem maior, para o bem de todos e tudo mais. Nesse caso, é a mesma coisa que aconteceu com o imperador Dom Pedro II, né? É muito parecido. A mídia,
os jornais e tudo mais, eles pintavam, né? Não só pintavam, mas eles exploravam essas questões, o Domingo Sangrento, essa restauração de poder aí do Nicolau II pós, né, a chegada do exército da guerra contra os russos, contra os japoneses, perdão, viam ele aí como um cara violento, repressor e que ia manter o seu poder a qualquer custo, que ele não estava aberto à negociação, né? Só que isso não era muito bom, tá, gente? Porque, de toda maneira, por mais que ele tivesse ali aquele poder, mantinha aquele poder ali, até quando, né? Então, eu coloquei aqui, ó, as sementes, né, estavam plantadas. As bases, sementes da revolução estavam plantadas e em breve elas iriam brotar. Ou seja, as pessoas estavam indignadas, elas não podiam fazer nada porque senão o imperador ia perseguir elas, mas uma hora a coisa ia acontecer, tá? E agora a gente cruza as matérias, né? Nós já estudamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, todo aquele contexto da Primeira Guerra, aquele jogo de alianças, fez com que a Rússia, o Império Russo, acabasse estando envolvido aí na Grande Guerra. Já expliquei isso para vocês, né? O termo correto é Grande Guerra. Primeira Guerra é um termo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então não é o termo correto, né? E os russos, eles acabam entrando na Grande Guerra. E, obviamente, né, não foi bom para os russos. Eles mantinham uma tradição de guerra muito inadequada, antiga, né? Eles não estavam preparados para enfrentar exércitos modernos, como eram os exércitos do Império Alemão, dos austríacos. Isso foi muito ruim para os russos, né? E, basicamente, tá, gente, a gente tem que entender que os russos vivenciaram uma Primeira Guerra muito diferente do que estava acontecendo lá no front, na frente de batalha ocidental, né? Eles não tinham muitos apoiadores na frente de batalha do Oriente ali, do leste europeu. E eles perderam muita gente, muitos soldados morreram, né? Milhões de soldados morreram. E além disso, a Primeira Guerra ela levou, né, a Rússia a uma crise econômica sem precedentes, né? A guerra contra os japoneses foi fichinha perto do que vai acontecer aí, os reflexos da Grande Guerra em comparação à guerra com os japoneses. Então, basicamente nós estamos falando aí, ó, escassez de alimento, inflação, desemprego, né? E tudo isso, né? Lembra que eu falei? A revolução estava lá só esperando para brotar. E aí, nessa condição, o exército não estava mais na Rússia, né? Não estava no território do Império. Havia escassez de alimento, inflação, desemprego, as pessoas estavam insatisfeitas com o imperador. E tudo isso levou a mais manifestações, revoltas e greves, né? Ou seja, o governo do czar ele estava literalmente aí com os dias contados, tá? Aqui está mostrando soldados russos na Primeira Guerra Mundial, né? Eles usavam esse pano, né, enrolado aí no corpo, como se fosse uma capa, né? Aqui está mostrando soldados não sei se vai dar para ver bem, né, no vídeo aí, mas se vocês perceberem, ó, tem alguns comandantes aqui alemães, soldados alemães, né, que estão andando com armas e tudo mais, mas no meio aqui tudo é soldado russo, tudo é prisioneiro russo, né, feito lá na Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, gente, a gente vai passar agora para as revoluções internas, né? É muito parecido com o que aconteceu na Alemanha. Durante a guerra, antes da guerra terminar, vão acontecer revoltas, revoluções no interior do país, né? E vão acontecer golpes de Estado, aquilo que estava colocado, que era o império, vai deixar de existir e vai começar uma outra coisa, no meio da guerra, tá? E a Grande Guerra acontecendo. Os russos estão lá brigando na Grande Guerra, tá? Então, vamos lá, vamos entender como é que isso se deu, né? A participação da Rússia era catastrófica. Nessa época, né, 1917, os estudiosos dizem aí que já tinham mais de 5 milhões de mortos russos no conflito, milhares de feridos e inválidos que voltavam para a Rússia, outros milhares estavam presos aí em campos na Alemanha, na Áustria, na Hungria, em outras regiões. Havia escassez de alimento, inflação, desemprego, manifestações, revoltas, greves, e o czar, a figura do czar já havia passado por esse processo de desacralização e o cara era visto como culpado de tudo, né? Tipo, o cara era o culpado de todos os problemas russos, né? Então, galera, havia uma insatisfação geral, né? Além disso,
a gente tem também a presença do místico Rasputin. Esse cara é um cara muito curioso. Primeiro porque ele não era necessariamente um clérigo, né? Ele não era um padre, essencialmente ele não era um clérigo da Igreja Ortodoxa, mas ele tinha uma influência muito grande sobre o imperador, sobre a família imperial, e muitas pessoas associavam ele à bruxaria, à magia negra, e como se ele tivesse envenenado a mente do Nicolau II, e todas as pessoas viam ele como um cara ruim. Eu vou colocar uma foto dele aqui para vocês verem. Ele é meio bizarro, assim, né? Um cara meio estranho, né? E basicamente, né, tudo isso levava a uma insatisfação popular gigantesca. Só para vocês terem ideia, tá, gente? Tudo isso fez com que setores da sociedade que eram inimigos, tipo bolcheviques e mencheviques, burgueses, capitalistas, socialistas, anarquistas, se unissem e falaram, cara, a gente tem que tirar esse imperador do poder, que se a gente deixar esse cara no poder, esse maluco no poder, ele vai destruir a Rússia, né? Ele vai matar todo mundo, né? E basicamente o que eles fazem? Eles se juntam e começam grandes manifestações. O imperador, vendo que isso estava acontecendo, em fevereiro de 1917, né, ele abdica do trono. O que significa isso, gente? Abdicar do trono é quando você abre mão do trono. Você fala, eu não quero ser mais imperador. A partir de agora, eu não sou mais imperador, eu abri mão do meu governo e vai para o próximo na linha de sucessão. No caso do Império Russo, a linha de sucessão era o irmão do imperador, né? Mas o irmão do imperador, vendo a bomba que era, cara, ele fala, não quero esse negócio, né? Tô fora. E aí a Duma, né, o parlamento, ele entra em ação e instala um governo provisório. Gente, eu já expliquei isso para vocês. É muito parecido com o golpe lá, né, que deu origem à República do Brasil, quando o imperador foi deposto, tal. No nosso caso, ele foi realmente deposto, né? Ele foi tirado do poder. Ele não abriu mão por iniciativa própria, como aconteceu com o imperador russo. Mas logo que isso acontece, o novo governo que entra, ele instala um governo provisório, que é um governo que, como a própria palavra diz, né, é provisório, é só por um tempo, até que as coisas fossem organizadas, e aí sim você teria um governo definitivo, né? Esse governo provisório, ele tinha caráter liberal burguês, ele era um governo capitalista, e ele juntava diversos setores da sociedade, e de alguma maneira ele tentava manter alguns elementos da sociedade ali, da maneira que estavam, né? Eles eram liderados por esse Ilov e o Alexandre Kerensky. Esse governo também ele aproveitava partes da estrutura do império, né, e mantinha a participação de aristocratas e burgueses no governo, o que não era muito bem visto, tá? Aqui está mostrando algumas imagens de tropas, né, soldados, né, que se mobilizaram contra o Nicolau II para poder forçaram ele, né, indiretamente. É aquele lance, tá, gente? Se ele não abdicasse, ele seria deposto. Então ele abdica numa intenção de que o irmão dele aceitasse e tentasse fazer um acordo e tal, só que isso não rolou e eles perderam o trono definitivamente, né? A Rússia deixa de ser um império já ali nessa fase já do governo provisório. Aqui está mostrando um momento, né, que o Nicolau II abdica do trono, seu irmão recusa, que eu falei, né, e a Duma institui ali o governo provisório. E aí a gente vai falar da Revolução, essa, tá, gente, é a Revolução Branca, né, ou a Revolução de Fevereiro de 1917. Ela é uma revolução ligada, branca, lembram lá que eu falei dos mencheviques, da minoria. Esses são esses caras. Então essa revolução ela foi liderada basicamente pelos mencheviques. O Kerensky, ele era menchevique, né? Então eles conseguem ali manter o poder e tudo mais. E o que esse governo provisório fez, né? Que vamos falar de algumas coisas que eles fizeram. Deram anistia aos presos políticos, né? Isso possibilitou que vários caras voltassem à Rússia, e inclusive Lenin, né? Trotsky, também Stalin, que estava preso, voltou ter liberdade, né? Mas havia um problema, tá, gente? O governo provisório, ele mantém, né, ele permanece na Grande Guerra. Ele mantém a Rússia na Grande Guerra. Por quê, tá, gente? Como a Rússia se torna um governo capitalista, aliado de França, Inglaterra,
Estados Unidos, né? Estados Unidos ainda não tinha entrado ainda, tá, galera? Mas era aliado, né? Nessa época os mencheviques eles eram aliados. Então você tem um problema ali que aparece, que é, cara, vocês não podem sair da guerra. Se vocês saírem da guerra, a gente não vai conseguir aguentar os alemães, né? Porque os alemães, é o que eu expliquei na Primeira Guerra, os alemães, o Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, ele lutava em duas frentes de batalha, basicamente. Uma contra os franceses e a outra contra os russos, né? A frente ocidental contra os franceses e os ingleses e a frente oriental contra os russos. Se os russos deixassem a guerra, né, a coisa ia explodir. Gente, e exatamente isso, né? Eu comentei essa questão lá com vocês quando eu falava da Primeira Guerra Mundial, né? Lenin, Trotsky, eles tiveram, né? Lenin, Trotsky e alguns outros aí bolcheviques, né? Eles foram libertados e meio que os alemães, o Império Alemão levou os caras pro território da Rússia, tipo, vai lá, galera, como se fosse uma bomba, né? Vamos deixar essa bomba aí para explodir, vai acontecer uma revolução, e quando acontecer a revolução, tem uma regra, vocês vão fazer um tratado com a gente, a Rússia vai sair da guerra, né? E óbvio que os alemães fizeram isso, sabendo desse cenário de revoluções, né, de revoltas na Rússia, esse cenário político extremamente incerto, e talvez isso daria certo, e deu mesmo, a gente vai falar disso, né? Além disso, né, o governo provisório ele institui liberdades individuais, a redução da jornada de trabalho para 10 horas, né, na época era bem puxado, tá, gente? Eles trabalhavam 14, 15, 16 horas, diminuiu para 10, né? Havia liberdade de imprensa, você podia publicar o que você quisesse, né? Mas, contudo, né, tinha esse problema da continuidade da Rússia na guerra, e o povo estava cansado, né, o povo estava amargurado com isso, né, era muito oneroso, não havia vantagem nenhuma em lutar a Primeira Guerra Mundial contra os alemães, e basicamente as pessoas estavam passando fome, o governo estava gastando muito dinheiro com a guerra, porque a guerra era muito cara, manter os soldados abastecidos, mandar comida, mandar roupa e 3 pontinhos. Então isso era um problema, né? Com tudo isso aqui, gente, liberdades individuais, liberdade de imprensa, obviamente que os bolcheviques eles iam cair em cima, né? E aí o Lenin, Trotsky, Stalin e vários outros, eles se dedicam exclusivamente a criticar, né, a bater no governo menchevique, no governo provisório, e dizer que eles eram entreguistas, que eles estavam ali na mão do capital internacional e que isso ia arrebentar a Rússia, que a Rússia ia ser massacrada, né, ia ser despedaçada pela Primeira Guerra Mundial. E eles defendiam várias coisas, né? Dentre essas, as principais, as 3 coisas, né? Primeiro aqui, ó, voltar a existir os sovietes, que eram aqueles grupos populares, para que eles pudessem decidir as coisas. Outra coisa, tá, gente? Paz, terra e pão. Ou seja, voltar a Rússia para um momento de paz, voltar a Rússia a plantar, a fazer todo o processo da questão da terra, a ter terra para as pessoas, né? A terra não ser mais uma coisa nas mãos, né, de poucos, como era o que acontecia. Lembrando que o governo provisório ele não muda isso, né? As terras continuam na mão da nobreza, da antiga nobreza, apesar da nobreza não existir mais com esse título, mas eles mantinham as terras nas suas mãos. Então essa distribuição das terras, ou essa coletivização da terra, significava que todas as pessoas poderiam ter acesso à terra. E pão, comida. As pessoas estavam famintas, estavam morrendo de fome, né? E por último aí, ó, o fim, né, a imediata retirada da Rússia da Grande Guerra, tá? Logo depois, né, isso acontece em abril, né, são as teses de abril, o Lenin começa a defender isso, muito importante as teses de abril. Se vocês quiserem, tá, gente, depois vocês me falam, eu posso anexar, às vezes no vídeo, ou mando no WhatsApp para vocês, esses documentos, tudo isso tem traduzido para português, Manifesto de Outubro, teses de abril, tem tudo isso, tá? Eu posso fazer isso. Quem tiver interesse em ler essas coisas para poder entender um pouquinho melhor. Logo depois, tá, ainda em 1917, começa, né, então, os bolcheviques começam uma insurreição, né? O que seria isso? Eles vão tentar derrubar o governo provisório, tirar os mencheviques do poder, né? E aí começa uma guerra entre bolcheviques, os vermelhos, contra os mencheviques, os brancos. Beleza?
Aqui tem mostrando as teses de abril, o rascunho delas, né, uma página do rascunho dela, e aqui a publicação, o Lenin lá no palanque, né, falando com a população, né, criticando o governo provisório. Né? Outra coisa que acontece durante esse período, tá, gente? E aí é um negócio curioso pra caramba. Eu nem tinha colocado isso no slide, depois eu falei, cara, vou colocar porque isso aqui é muito bizarro. Né? Que é o seguinte: a família Romanov, logo depois que eles abdicaram do trono, né, que aconteceu toda aquela pressão, tal, eles abdicaram, eles foram presos pelo governo provisório. O governo provisório prendeu eles e colocou eles numa casa, alimentava eles, tudo mais, mas ficava lá soldados, né, cercando eles e tudo mais. Em julho de 1918, antes da Revolução Vermelha, antes dos bolcheviques chegarem ao poder, pessoas, ninguém sabe quem, tá, gente? Existe uma grande especulação em relação a isso. Entrou na casa e matou todo mundo, cara. Matou a família imperial, os Romanovs todos, né? Tipo, mata a família imperial e fim, né? É tipo o Silva Jardim aqui no Brasil, no período imperial. Ele era um republicano radical e ele queria que acontecesse isso no Brasil. Tipo, matar a família imperial toda, tipo, toca o terror, cara. E vamos ver onde é que o negócio chega. E lá na Rússia eles fizeram isso, cara. Eles mataram todo mundo, né? A família toda. Por um tempo, até bastante tempo, né, na verdade, eu vou explicar para vocês. Achava-se que a filha, né, uma das filhas, a Anastácia, que era uma das filhas do Nicolau II, ela teria sobrevivido. Inclusive tem um desenho da Disney, né, que ele conta essa história como se a Anastácia tivesse sobrevivido, não sei o que e tudo mais. Só que o que acontece? Alguns anos depois da abertura, do fim da União Soviética, né, do fim da União, a Rússia vai se transformar aí a cabeça da União Soviética, e do fim da União Soviética aí você tem uma redemocratização e tudo mais. Alguns estudiosos, né, eles vão estudar os fósseis e vão dizer, não, todos esses caras eram Romanovs e a Anastácia, ela também foi assassinada no mesmo dia junto, então ela não sobreviveu mesmo. A família toda foi assassinada. E depois, tá, gente, você já deve ter lido aqui, né? Falo pra caramba, né? A família foi canonizada, né? Eles foram tornados aí santos para a Igreja Ortodoxa. Olha a imagem deles lá, santificados, né? E até hoje os responsáveis pelo crime não foram encontrados. Na época eles não estavam nem aí, né, para isso, porque tava coisas mais, entre aspas, mais importantes acontecendo, né? Ou seja, havia uma guerra acontecendo, os mencheviques queriam se manter no poder, os bolcheviques queriam poder, e ninguém estava nem aí para os Romanov, ninguém estava nem aí para o poder absolutista. Isso, enfim, né, é uma coisa bem bizarra, assim. E até hoje eles são considerados santos, as pessoas acreditam neles e tudo mais. Beleza? Aqui mostra o Lenin, né, discursando lá também junto à população, tá? Manifestações durante, né, o governo provisório. A coisa estava bem intensa, né? Então haviam conflitos, né, ideológicos ali. E aí, gente, isso vai culminar na Revolução Vermelha ou na Revolução de Outubro, né? Essa Revolução Branca era a Revolução de Fevereiro, é a Revolução Menchevique, é a primeira que a gente viu até agora. E agora a gente vai falar da Revolução Vermelha ou a Revolução de Outubro ou a Revolução dos Bolcheviques. Em 25 de outubro, o Exército Vermelho ele consegue tomar o poder em várias cidades. São Petersburgo, a principal, né? E várias outras ali, Moscou, tal, cidades importantes, forçando, né, o líder do governo provisório, o Kerensky, a fugir. E aí o Lenin, imediatamente quando ele consegue derrubar o Kerensky, ele convoca um congresso dos sovietes, que eram essas associações com os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam, e forma um governo, forma um novo governo, né, com lideranças bolcheviques e que eram chefiados pelo Lenin, tá? E aí começa, né, o governo dos bolcheviques. Galera, ficou um acento aqui, ó. Desculpa, tá? É sem acento. Aqui tá certo, aqui tá errado. É o corretor, tem hora eu tenho que tirar a palavra, é um aborrecimento, perdão. E aí, no governo, né, o Lenin ele toma algumas medidas, né, retribuindo lá a ajuda do Império Alemão, né, ele imediatamente retira a Rússia da guerra e ele assina o Tratado de Brest-Litovsk em 1918. A Rússia sai da guerra, né, a gente viu isso na matéria da Primeira Guerra Mundial, então dá para vocês cruzarem as informações. Eu não vou explorar a Primeira Guerra aqui, é só para vocês entenderem. Então a Rússia não tinha mais
custos com guerra, mandar soldado para a guerra, acabou, já era, isso não ia acontecer mais. E os alemães também não atacariam mais, então foi um tratado de paz que deixava os alemães cuidar só da frente, né, da frente de batalha ocidental, e que permitia que os russos ficassem também em paz com os alemães. Beleza. Outra coisa que o Lenin fez de imediato, confiscou todas as propriedades privadas, né? Então todas as propriedades privadas passaram a ser do Estado. Ele declara ali o direito nacional dos povos, ou seja, por mais que você fosse de uma outra etnia, mas estivesse dentro da Rússia, do antigo território do Império Russo, você seria respeitado pela sua nacionalidade. Ele também vai fazer o processo de estatização da economia, ou seja, a economia passava a ser controlada diretamente pelo Estado, tá? Existe uma diferença, tá, gente? Porque muitas vezes as pessoas entendem assim, Isaac, então quer dizer que a economia regulava, o Estado regulava a economia? Não, gente. A economia, as empresas, a economia como um todo, ela passa a ser do Estado. Não só controlada pelo Estado, mas ela passa a ser também do Estado, tá? E aí, gente, entre, né, o final de 1917 e o começo de 1918, né, várias forças se uniram em oposição ao governo bolchevique, formando o Exército Branco. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Gente, funciona assim. Quem era o Exército Branco? A base principal, os mencheviques, né? Por isso os brancos. Então, eles eram a base principal do Exército Branco. Ok? Primeiro ponto. Segundo, quem mais fazia parte do Exército Branco? Quem mais eram essa oposição ao governo bolchevique? Galera, inúmeros grupos, né? Inúmeros países, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, países capitalistas, todos ficaram contra a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro, tá? E eles vão fomentar o Exército Branco, vão mandar tropas, vão tentar de toda maneira impedir que a Revolução Socialista, né, a Revolução Bolchevique, ela tivesse sucesso, tá? E aí começa a Guerra Civil Russa. Aqui está mostrando, né, a assinatura, o Lenin aqui, ó, e a assinatura Lenin de cá, os russos aqui, né, e aqui, ó, os alemães, né, o Império Alemão ainda, né, Império Alemão, tá? Aqui o Lenin de novo, né, falando com o pessoal. Isso aqui é uma pintura, tá, gente? Ela está em sépia aqui, mas é uma pintura. Aqui também uma pintura, né, o Lenin falando com o Exército Vermelho, já mobilizando para a guerra, né, para a Guerra Civil. Exército Vermelho também, tá? E aí a gente vai falar da Guerra Civil antes da gente fechar esse vídeo aqui. Esse vídeo a gente vai até a Guerra Civil, tá? Galera, olha bem, a Revolução de Outubro, né, de 1917, ou a Revolução Vermelha, ela foi a primeira experiência real que tinha como base o socialismo. Foi o primeiro país socialista. Já existiam partidos socialistas, mas não havia existido até então um governo socialista, né? Muitas pessoas me perguntam, Isaac, esses caras se baseavam especificamente no Karl Marx e no Friedrich Engels, né, lá no socialismo científico? De certa forma, sim, tá, gente? Mas como eu disse para vocês, eles não seguiam, né, todos os passos que foram preditos, né, que foram indicados pela teoria, tá? Então eles pularam uma revolução burguesa, eles pularam a fase do capitalismo e pronto, tá valendo, né? E outra coisa, tá, gente? Uma coisa, eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Uma coisa é a teoria de Karl Marx do Friedrich Engels. Vou lá pegar o Manifesto Comunista, outro texto que eu posso deixar aqui, se vocês quiserem, para vocês darem uma lida, porque a gente escuta muita gente falando sobre esses textos radicalmente, né? Um grupo demonizando, outro grupo falando que é a salvação da humanidade, e eu não acho que seja nenhuma das duas coisas, tá? E é importante a gente conhecer isso. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando desses textos que eu estou falando aqui. Tese de Abril, Manifesto Comunista, Manifesto de Outubro. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Só vocês falarem comigo. Então, assim, uma coisa é a realidade. Então, o governo de Lenin, ele é marxista? Em partes.
Ele não segue tudo que Marx e Engels disse. Ele não segue à risca o socialismo científico e, obviamente, ele não é o socialismo científico na prática, tá, gente? Isso também vale para qualquer teoria. Por exemplo, se a gente for pensar o capitalismo, né, o liberalismo, Adam Smith, vai pegar os teóricos do liberalismo, isso também não acontece. Ninguém consegue seguir a teoria completamente na prática. Tá? Então, a teoria ela ilumina a prática dentro de certos limites. Existem coisas que são impossíveis, que a teoria não prevê e que o mundo prático, né, o mundo real, ele vai dizer, precisa fazer alguma coisa aqui, mas o que a teoria diz? Nada. Ou a teoria fala uma coisa e na hora que chega no mundo real, essa coisa simplesmente não funciona. Beleza? Então, isso é importante. O Lenin, né, e os bolcheviques eles tiveram que criar um governo que é muito específico. Então, veja bem, galera, eu queria que vocês tivessem isso muito claro. Todos os governos socialistas, eles foram únicos, eles são diferentes, eles têm coisas em comuns, mas eles não são o mesmo, tá? Então, muita gente fala assim, isso é o socialismo. Cara, não existe na prática, tá, galera? Tô falando na prática. E na teoria também. Não existe um único socialismo, né? A mesma coisa, por exemplo, socialismo científico, ele já é em si só uma das teorias socialistas, né? Existe socialismo cristão, existe socialismo que o Marx e o Engels chamavam de utópico, né? Robert Owens, Fourier e 3 pontinhos, tem uma porrada de coisa, né, ligada aí ao pensamento socialista, joia? Então não entre nesse discurso aí de que é uma coisa só e o cara vira pro outro xingando, você é socialista. Cara, peraí, isso é o quê? Leninista, trotskista, stalinista, tudo isso é socialismo, é vertente socialista, tá? E cada uma tem um significado. Maoísta, né, do Mao Tse Tung. Então, eu estou dizendo, não que eu estou dizendo que um é melhor do que o outro, que um é pior do que o outro. Eu estou dizendo que são experiências históricas distintas. Cada um foi feito de uma determinada maneira, cada um adotou certas políticas, não é a mesma coisa, de jeito nenhum, tá? E alguns fizeram coisas diferentes dos outros. Então, não dá para dizer, é um governo socialista. Pronto, é a mesma coisa, coloco tudo na mesma caixinha. Não funciona assim, tá? Então, vamos lá. Eu já expliquei para você essa coisa aqui da Guerra Civil, né? A Guerra Civil ela vai forçar, né, o Lenin a tomar atitudes bem drásticas, como a ideia do comunismo de guerra. E aí, galera, o comunismo de guerra, ele basicamente era o que outros teóricos e outros momentos históricos isso vai ser classificado como guerra total. É você usar todos os recursos da economia, todas as potencialidades produtivas do país que você vive, para você vencer a guerra. Então, é como se o país como um todo estivesse em guerra, beleza? Então, tudo que era produzido, tudo que era feito, tudo era enviado para a guerra. O começo da guerra foi nesse limiar que eu falei, 17 e 18, e a guerra dura, na prática, até 21. Só que houveram batalhas entre mencheviques e bolcheviques. O Exército Branco só caiu mesmo em 23, mas em 21 ainda já havia desaparecido, tá? Então, basicamente, o esforço de guerra ele é muito poderoso, né? E o objetivo desse esforço de guerra era manter o Exército Vermelho funcionando e defendendo as linhas, né, de defesa. Isso aconteceu realmente, né? Contudo, tá, gente? No final da guerra, um pouquinho antes do final, uma série de coisas, né, uma série de eventos ali vão culminar numa coisa que ficou conhecida como a Fome Russa, né, que aconteceu lá no final de 21, no começo de 22, e matou, né, 5 milhões de pessoas. Então, foi uma catástrofe humanitária que aconteceu na Rússia, né, nessa época, e que está ligada à Guerra Civil. O que rolou, tá, galera? O que aconteceu? Vamos tentar entender o que aconteceu. Eu vou avançar aqui, depois eu volto nesses slides aqui, tá, galera? Só para vocês entenderem aqui. Pera aí. Aqui, beleza. A fome russa ou polvouzie. Perdão o termo, não estou pronunciando correto, tá, galera? É meio confuso, né? O russo. Então, galera, isso foi uma grande fome, né, que aconteceu ali na área, na região do Rio Volga, né? E aí eu pesquisei pra caramba para poder trazer informações importantes para vocês e informações verídicas, porque a gente tem também uma grande uma onda de desinformações
que estão ligados aí a pessoas que são contrárias ao comunismo e tudo mais, e beleza, eu respeito isso, mas são informações muitas das vezes infundadas. E aí eu falei, cara, esse negócio está muito drástico, né? Mas pro meu espanto, isso realmente aconteceu. Então, o que rolou, né? Eu vou marcar aqui para vocês, ó, vários fatores, né? Como a guerra civil, péssimas colheitas, piora climática, né? A política, né, do Lenin de confiscar a produção agrícola levaram ao caos generalizado no campo, nessa região do Rio Volga, e um desabastecimento das principais cidades da União Soviética, afetando mais de 32 milhões de pessoas. Lembra que eu falei que matou mais 5 milhões? Então, isso foi uma grande catástrofe, né? Segundo alguns, olha que informação pirada, tá, galera? Muitos camponeses tiveram que recorrer ao canibalismo para sobreviver, comendo partes de cadáveres de seus parentes ou vizinhos mortos. Essas informações, tá, gente? Eu peguei lá na Cruz Vermelha. Eu não vou ficar referenciando todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, não, tá? Mas essas aqui eu acho importante. Então, olha aí, galera, eu deixei o link aqui para vocês, ó. Quem quiser copiar isso aqui, copia e vai lá. É o site da Cruz Vermelha, as informações estão lá. Então, é um site confiável, né? Então, tipo assim, imagina, afetou mais de 32 milhões de pessoas passando fome, né? As pessoas literalmente comiam, né, as pessoas que morriam de fome perto delas, porque não tinham o que comer, né? E isso ficou, essa parte da história, ela dá origem ao mito, né, de que os comunistas comiam criancinhas, exatamente devido a esse momento, né, que levou aí ao canibalismo e à morte desenfreada de milhões de pessoas, que foi uma catástrofe sem tamanho na Rússia, beleza? Então, voltando lá, agora eu volto para a gente poder falar das outras coisas, tá? Aqui está mostrando, né, o Exército Vermelho, né, e cartazes já eram usados, né, em políticas de propaganda para poder mobilizar a população e toda a população para esse esforço de guerra, que era chamado de comunismo de guerra, beleza? Aqui mostra, né, alguns elementos do Exército Branco, ó, tá? O emblema do Exército Branco, ele usava o emblema imperial, eu achei curioso isso, né? Obviamente também eu não falei, mas existiam forças czaristas, né, de antigos nobres que tinham associação ao czar, né, ao império, e que queriam derrubar os bolcheviques, nada muito distantes, né? E aqui, galera, se vocês prestarem atenção, mostra onde aconteceu as principais batalhas, que foi na parte mais ocidental da Rússia, né? Então, dá pra gente ver aqui algumas coisas. Tá mostrando, ó, o território que era controlado pelo governo bolchevique, né? Que era esse território, inicialmente esse território aqui, né? Rio Volga, tal, Moscou, Petrogrado, que é São Petersburgo, tá? Que depois muda de nome, e algumas outras regiões. Tá mostrando aqui, ó, ofensivas, né? Do Exército Branco, essas setinhas pretas aqui, ó, Ucrânia, tal, né? Ofensivas aqui de nações estrangeiras que apoiavam, né, o Exército Branco. Então a gente tem aqui, ó, franceses, polacos, ingleses, né, americanos e ingleses também, né, atacando, tchecos, né? Então inglês aqui também. Então o que acontece? A gente tem várias pessoas atacando eles aqui. Em 1920, né, depois, mais para o período de 1920, todo esse território aqui pontilhado, né, ele acaba se tornando a fronteira, ó, se vocês acompanharem aqui comigo, ele acaba se tornando a fronteira da União Soviética, tá? Da Rússia, né, aqui também, ó. E aqui, por último, mostra a ofensiva do Exército Vermelho aqui contra a Polônia, né, que também aconteceu, e aqui também, ó, nessa região aqui também, beleza? E aí a União Soviética, né, ela vai se consolidar já em 1922 com a vitória sobre o Exército Branco e contra as nações estrangeiras. Aqui tem algumas imagens que são bem interessantes, né, que mostram sobre a guerra da propaganda. Então, aqui é uma imagem do Exército Branco, né, um cartaz do Exército Branco e das nações estrangeiras, culpando o Exército Vermelho, né, como se o Exército Vermelho estivesse destruindo lá as plantações, né, pilhando os camponeses e destruindo a Rússia. Então, é como se fosse cada um falando mal do outro através de charges e tudo mais. Aqui está mostrando, né, é bem interessante essa coisa aqui, o Exército Branco, né,
a imagem branca, trazendo destruição, né? Massacrando os mais pobres e tudo mais. Se vocês prestarem atenção aqui, eles atacando a população, né? Totalmente. De novo, a utopia, né? Os comunistas eles diziam que a religião ela era a utopia, né? O ópio, né? Porque ela enganava as pessoas e tudo mais. A volta da religião, a volta da nobreza, os nobres, tá vendo? A gente pode ver os nobres, militares, a burguesia, né? E aqui um quadro, né, com o czar, voltando de novo com o czarismo que oprimiu, né, as pessoas por milhares de anos e tudo mais. E a bandeira russa lá e tal e tudo mais. Então era também uma crítica ao regime, ao Exército Branco. Esse é um cartaz do Exército Vermelho, né, que era lançado para a população, para eles temerem o Exército Branco como o grande inimigo. E aqui, por último, eu coloco mais dois, cada um de um lado, né? Eu tentei colocar cada um de um lado. Está mostrando aqui o Trotsky, né? Como um monstro, né? Como se fosse um ogro. O Trotsky, na época da Guerra Civil, ele era o comandante dos exércitos. E esse ogro sanguinário, né? Todo sujo de sangue, sob uma pilha de ossos aí, né? Defendendo ali a União Soviética. E aqui, né? Mostrando aqui o burguês, que ele vestiu uma máscara de uma moça singela, pacífica e tudo mais, mas na verdade ele era um vampiro sanguessuga, né, que estava ali prestes a sugar a riqueza e tudo mais. Quem quiser ver mais coisas aí sobre esses cartazes, esse link aqui, ele mostra, ele está em inglês, tá, galera, mas ele mostra 15 pôsteres russos do período da Guerra Civil. Tá? E era também uma guerra midiática, né? Cada um falando ali bem de si mesmo e falando mal do outro grupo. Tá? Mas como eu já disse para vocês, o Exército Vermelho venceu a guerra lá em 1921 já. Né? E basicamente eu vou terminar por aqui esse vídeo e nós vamos ter a terceira parte da Revolução Russa. E a gente vai falar já sobre a União Soviética especificamente e os governos de Lenin e Stalin. Joinha? Falou, galera. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Né? Falou.